Olá, bem-vindos ao podcast Voz Literária, podcast que busca dar voz à literatura e também aos escritores aqui da nossa região de Barreiras. Hoje nós estamos aqui com convidadas mais que especiais. Estou aqui com a professora Mônica, com a Marília, com a Nina, lá do Colégio Curso Gauss. O Colégio Curso Gauss, que é o colégio que tem patrocinado aqui o podcast Voz Literária, porque acredita no poder transformador da leitura e dos livros. Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Colégio e Curso Gauss. Agradeço vocês também, desde já, a presença, por estarem aqui, por terem se disponibilizado para passar essa horinha com a gente. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com vocês. E hoje a gente trouxe um tema de um gênero literário que a gente não trabalhou ainda aqui no podcast, que nós não conversamos ainda sobre ele, que é o livro no gênero livro-reportagem. E hoje a gente vai falar sobre os livros da Daniela Arbex, que ela tem vários livros nesse gênero, né, livro-reportagem. E hoje a gente vai falar sobre dois desses livros, que é o livro Holocausto Brasileiro e também o livro Todo Dia, a Mesma Noite. E, para começar, né, eu quero conversar primeiro aqui com a professora Mônica, que é professora lá do Colégio Curso Gauss. E a gente sabe, Mônica, que a literatura sempre foi uma ferramenta poderosa assim, de preservação da história, né? E na sua visão, assim, o que faz esse gênero, livro, reportagem, ser tão importante, né? E impactante também, né? De modo geral, bom dia, né, para todos, boa tarde, não sei, olá, uma saudação a todos. A literatura, ela tem cada vez mais redimensionado, e os críticos literários, os estudiosos, eles têm repensado o alcance da literatura. E a gente percebe que em muitas situações, né, existe essa esfera, esse ponto de convergência, de conexão. E o livro-reportagem, como a crônica, ele estabelece essa conexão entre literatura e jornalismo. Sim. Né? E aí a gente vai perceber um rompimento de fronteiras. E eu chamo a atenção porque o Antônio Cândido, né, ele tem uma preocupação de dizer do poder humanizador que a literatura tem, de resgatar em nós o que faz de nós humanos. Porque muitas vezes a nossa dinâmica cotidiana e a naturalização de práticas que não seriam, né, e que não são naturais, mas que a gente acaba se acostumando, de violência, né, de descontrole, de injustiça de modo geral. Então, a literatura ela meio que vem trazer essa sacudidela em nós. E no caso da Daniela Arbex, com esse gênero livro-reportagem, ela vai trazendo para nós um gênero que tem a precisão do jornalismo, na tradução de informações, de dados, né, na imersão de uma realidade que precisa ser esmiuçada, que precisa ser descarnada e revelada para a sociedade, no cumprimento dessa função do jornalista, realmente, de ir em busca dos fatos, né, e de descarnar, de descortinar esses fatos. Mas a Daniela, ela faz isso com um olhar muito sensível. A subjetividade dela denota para nós essa precisão, esse tom cirúrgico dela preciso mesmo, e traz também essa sensibilidade de alguém que se coloca no lugar do outro, de alguém que exerce uma empatia e traduz essa empatia para nós, e de alguém que valida a alteridade, né? De validar o direito do outro falar, mesmo quando a sociedade silencia isso, como ela faz em Holocausto, como ela faz em Todo Dia a Mesma Noite, como ela faz no Arrastados e tantos outros. Então, assim, primeiro, é preciso perceber essa característica híbrida, né, que o texto gênero-reportagem traz, que tanto carrega o que há de bom no jornalismo, como traduz o que há, né, de estético, de sensível, de subjetivo, e que traz, né, esse aspecto literário. E Daniela também ela consegue não só traduzir um olhar sensível, mas nos fazer pensar por meio dessa perspectiva da sensibilidade, da empatia, de não transformar a tragédia em espetáculo, como infelizmente muitas vezes acaba. Então ela tem um cuidado, um respeito, até para trazer certas pessoas que seriam vilanizadas em uma outra obra, né, que seriam envolvidos numa polêmica. Ela tem esse cuidado, esse trato de realmente trazer com respeito até os que seriam, né, culpados ou culpabilizados dentro do processo. E aí a gente vai perceber que ela consegue, então, mostrar para nós, num cenário de barbárie, de violência, a tolerância, a empatia, o respeito. Ela traduz, né, através desse princípio da alteridade, o reconhecimento do outro. É como se ela dissesse assim: eu te vejo, eu vejo sua dor, e eu empresto a minha visibilidade, o meu nome, não é, a minha carreira,
a minha expertise para você poder projetar a sua voz, para você poder projetar a sua dor, a sua revolta, o seu protesto. E ela faz ecoar pelo Brasil e mundo esses protestos contra ações que não foram só acidente, né? Que ela faz questão de colocar que não foi acidente. No caso da Boate Kiss, não foi uma mera questão administrativa no caso do Hospital Colônia. Realmente existem os responsáveis, ainda que não exista o culpado, mas existem os responsáveis por essa ação. Ela não quer se colocar numa posição de jurista, né, numa posição de juiz ou de promotor. Ela não quer acusar, ela não quer defender e ela não quer julgar. Ela quer apenas apresentar para nós, na perspectiva que ela foi conhecendo. E por isso o livro Reportagem é algo muito contributivo para a formação desse leitor crítico, desse leitor sensível, desse leitor imerso nessa realidade tão caótica, mas que precisa resgatar essa sua essência de empatia, ou manter essa essência de empatia. Com certeza. E daqui a pouco a gente vai saber das meninas, assim, a opinião delas sobre os livros, mas a sua percepção enquanto escritora, como é que isso impactou os alunos, esse tipo de literatura, esse tipo de história também, como você falou, no caso da Boate Kiss é uma história bastante recente, né, do nosso país, como é que isso mexeu com eles, assim? Olha só, quando a gente está protegido pela esfera da ficção, e mesmo que essa ficção seja, né, permeada de realidade, mas o fato da gente pensar que é ficção meio que nos protege, né, como leitor e como ser humano. Não, isso é só ficção, é um consolo que a gente vai trazendo para a nossa alma. Mas quando Daniela descortina o que é real e o que é trágico e o que é muitas vezes fruto de uma ingerência de recursos e de processos, ela nos faz encarar essa realidade. No primeiro momento, o estranhamento é o que, né, perpassa essa experiência leitora, né? Achar muito invasivo, ou muito cruel, ou muito dolorido, né, realmente participar desse processo. Por exemplo, Todo Dia, Mesma Noite, ela tem uma característica, eu acredito que você tenha percebido quando terminou de ler, ela começa a falar de alguém ou de algo e ela para. Aí inicia um outro capítulo, outra sessão, começa falando de outra pessoa, de outro aspecto, ou de outra dinâmica e para. Se ela tem o todo da narrativa porque ela pesquisou o todo na narrativa, porque ela vai parando. Porque ela quer fazer a gente sentir o que cada família sentiu, que muitas histórias pararam. Verdade. Que muitas histórias ou pararam para sempre, ou pararam por um tempo muito grande, de pessoas que ficaram mutiladas, que ficaram com sequelas graves. Então, esteticamente, ela traz para nós, visivelmente, ela traz para nós aquilo que ela sentiu quando acompanhou essas famílias, quando conheceu cada uma dessas histórias, quando ela pesquisou e mergulhou em cada uma dessas tragédias, né? Que foi uma tragédia de uma cidade, né? De um coletivo, mas cada um, na sua individualidade, viveu de uma forma específica. Ela é específica, por exemplo, quando ela trata do luto. Tem famílias que deixam o quarto do mesmo jeito que o filho deixou. Tem famílias que todas as noites ligam as luzes do quarto, esperando esse filho faltar. Então, tem família que não quis nem participar do movimento dos pais, porque acha que está ali alimentando a dor. E já aqueles que entendem o oposto. A gente precisa fazer justiça não apenas para os nossos filhos, mas pelos filhos dos outros, para que não venha, né, sentir o que nós sentimos. Então, assim, ela tem na escolha que ela faz de construir a narrativa a preocupação de representar isso. E os alunos, muitas vezes, num primeiro momento, estranham. Porque muitas vezes eles entendem, parece que a professora Mônica quer punir com tamanha crueldade, maldade. Principalmente, assim, claro que o Holocausto brasileiro traz essa dor de algo que, por quase 100 anos, né, atordou a realidade e acabou determinando a morte de tantas pessoas. Mas, no caso do Holocausto, o fato de serem jovens universitários, uma faixa etária próxima, que eles se identificam ou colocam os pares, os amigos, os irmãos, né, projetados nessas figuras, isso dói, né? Aí alguns dizem assim, eu não vou deixar minha mãe ler esse livro jamais, porque senão ela não vai me deixar sair de casa. E eu já digo o oposto, toda mãe, todo pai tem que ler, e todo jovem precisa ler, porque às vezes a gente vai se deixando, né, conduzir pelas situações e não... Claro que a gente não deseja o mal, mas eu falo para os meninos, seguro de carro a gente paga não querendo usar, mas se ocorrer de ter que usar, a gente tem essa salvaguarda, né? Plano de saúde, a gente paga não querendo usar, mas se tiver que usar, a gente tem essa salvaguarda. Então, essa instrução de como agir ante um cenário de tragédia não é rotina na cultura brasileira. A gente observa que em escolas em outros países orienta os meninos a agir durante o incêndio, orienta o menino a agir durante o terremoto, durante o furacão, porque nós, o Brasil, né, nos acomodamos num cenário de certa tranquilidade.
de certa passividade, né? Nós temos aí, né, de passividade não, de certa harmonia, né? Nós não temos grandes ameaças naturais, como em outros países. Sim. Nós não estamos em espaços cuja ocorrência, por exemplo, de incêndio, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que, né, o fogo também, né, varreu toda a cidade, destruiu toda a cidade, que são cenário de guerra. Nós temos situações de violência, sim, situações de foco de incêndio, ou de certas, mas são situações. Não é um quadro sistêmico, não é um quadro nacional. Então, a gente meio que se acomoda nisso, uhum, não é? E acaba que a gente não experiencia situações como essa. E o livro traz essa realidade. Né? Eu falo para os meninos direto, quando você entra em um lugar, você olha para as saídas de incêndio, você sabe quais são as saídas de incêndio, você traça um plano não que você queira usar, mas que a gente precisa, depois de ler esse livro, não tem como a gente não pensar nessas questões, né? De ter ou não, de estar com a capacidade realmente do quantitativo de pessoas ou não, porque um dos problemas da KISS foi essa, da superlotação. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção, né, acerca dos espaços. Foi algo que eu me peguei pensando quando eu estava lendo, né? Eu falei, nossa, quantos lugares eu já entrei que eu tenho certeza que não estava preparado para uma situação dessa, né? E coisas que passam despercebidos, né, por nós. Mas antes de continuar agora com as meninas, vocês vão saber um pouquinho mais desses dois livros, tanto o Holocausto Brasileiro quanto Todo Dia, Mesma Noite. Eu estou aqui com um exemplar do livro Todo Dia, Mesma Noite. E para falar um pouquinho sobre a Daniela Arbex, ela é jornalista, documentarista também, mas os livros dela tem tanto esse lado jornalístico muito forte, mas tem muito essa questão de empatia, né, como a professora Mônica falou, de se colocar no lugar do outro. Então, as histórias ela vai colocando como se fosse como se fosse a família mesmo ali da vítima contando aquela história. Então, você se sente muito próximo, né? Isso faz a gente, de certa forma, realmente ser inserido dentro da história. Você passa a tentar entender realmente o que aconteceu com aquelas mães que perderam seus filhos, o que aconteceu com os filhos naquela boate, e isso é muito impactante, muito forte, né? E Holocausto Brasileiro também, tanto o livro Holocausto Brasileiro quanto Todo Dia, a Mesma Noite, eles têm também documentário. Aqui, a gente está com digital aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas o livro se chama Holocausto Brasileiro e conta a história aí do Hospital Colônia de Barbacena, né, onde milhares aí de pessoas foram internadas injustamente, né? E para falar um pouquinho mais sobre esse livro específico, eu vou conversar aqui um pouquinho agora com a Nina, né? E eu queria saber, Nina, o que mais te impactou no livro Holocausto Brasileiro? Quando eu li, de uma maneira geral, eu sinto que a normalização da violência foi uma coisa que me deixou muito marcada. Porque foram anos, quase um século, em que pessoas foram deixadas em condições subhumanas apenas por desprezo da sociedade. Então, ali elas foram deixadas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o tratamento adequado, porque, assim, em sua maioria, as pessoas que estavam ali, elas foram colocadas por outras circunstâncias, mas exigiam pessoas que precisavam de um tratamento, que precisavam ser assistidas, e elas não foram. Elas foram deixadas numa situação completamente desumana. Isso é uma coisa que me impacta, porque estando numa sociedade, entendendo tudo que a gente conhece hoje, né? Porque hoje eu sinto que os debates que a gente tem sobre empatia, sobre o respeito, sobre tolerância, sobre a questão de humanidade, os direitos humanos, eles são muito fortes. Antigamente não era. E isso custou a vida de muitos, custou o sofrimento de muitas pessoas. Isso foi uma coisa que me abalou bastante. Dentro da história, assim, você lembra de algum ponto, assim, que te chocou? Se bem que a história em si, né? Como a gente tá falando nos livros da Daniela, assim, a história em si já nos choca, né? Mas teve algum ponto que você lembre? Tiveram dois. Tem uma história de uma mulher em específico, Geralda, se eu não me engano, que ela era funcionária na casa do seu patrão e ela foi abusada, e porque infelizmente ela acabou engravidando, em função desse estupro, eles internaram ela lá com a desculpa de que ela era doida, de que ela tinha problemas mentais, para disfarçar uma violência que, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo. E foi uma coisa que me fez sentir muito mal, porque, primeiro, ela era uma criança trabalhando na casa de um adulto, então tem toda essa questão do trabalho infantil, sim, mas ela foi condenada a anos de sofrimento por uma violência que ela sofreu. Ela era vítima.
E a família dela não procurou saber sobre nada, ela foi simplesmente deixada para trás por pessoas que em tese eram para cuidar e proteger ela. E ela era uma criança. Isso foi uma coisa que me abalou, porque se fosse eu, não sei se eu teria capacidade de resistir num lugar daquele. E o outro aspecto foi que, assim, a história do Hospital Colônia, ela é um pouco interessante, se você for parar pra pensar. Porque antes, quando ele foi criado, ele era um local, a Daniela escreve isso no livro dela, que ele era um local para pessoas de alta classe, para aristocratas, para se tratarem quando o que ela vai nominar de doenças da mente estavam em alta naquela época. Então, a gente tinha os tratamentos, os estudos sobre isso começando a surgir. E ali foi um lugar que era para ser de requinte para que as pessoas da classe alta pudessem se tratar disso. Sim. Só que com o passar do tempo, a dinâmica mudou. Então você percebe que quando aquele espaço deixa de ser para aristocratas, deixa de ser para pessoas da alta sociedade, ele passa para ser como pessoas qualquer, o tratamento que essas pessoas que ali estavam muda completamente. Ela descreve que lá eles tinham talheres de prata, que eles era como se fosse um local de repouso para tranquilizar a mente. E quando outras pessoas que na sociedade são marginalizadas, elas não têm cama, elas não têm comida, elas não têm como se tratar, elas não têm apoio, elas não têm assistência. E isso me fez refletir muito. Nossa, com certeza. Só de você ter falado aí, e eu assisti o documentário já tem uns anos, na época eu fiquei bastante chocada. Aí na época eu fui procurar o livro também, mas não cheguei a ler, mas eu fiquei assim... E eu queria saber se você já conhecia essa história ou não, foi a primeira vez. Não. E por que você acha que ficou silenciado isso por tanto tempo? Eu não conhecia. E eu acho que isso é exatamente o ponto que levou a Daniela a escrever o livro. Porque eu sou uma menina de 17 anos numa sociedade em que uma tragédia como essa eu não conhecia. E poucas pessoas falam sobre. Então eu sinto que ela foi muito cirúrgica quando ela olhou para aquilo e falou: como pessoa e como jornalista eu preciso falar sobre isso para que outras pessoas também tenham essa consciência. Uma consciência coletiva sobre respeito e sobre os absurdos que foram cometidos com pessoas igual a gente. Então eu não sabia, e interessante a Daniela ter trago isso, porque... Você lembra quando que o hospital foi fechado? Vocês têm essa data? Não lembro. Você sabe, tia Mônica? Peraí. Ele foi aberto no início do século XX, porque assim, na verdade, a desativação total... ela, na verdade, não aconteceu, porque houve uma adaptação, né, uma troca de sistema, mas um dos pavilhões, que é o primeiro pavilhão, que ela começa o livro justamente falando do Afonso Pena, acho que é o Afonso Pena o primeiro pavilhão. Cadê? Isso, Afonso Pena. Ele foi desativado porque era o mais cruel de todos e foi transformado no Museu da Loucura. Se eu não me engano, foi agora no iniciozinho do século XXI, porque aí vai vir a lei de reforma manicomial, a consagração dessa lei, que é conhecida também como a lei antimanicômio, que vão fechar todos os manicômios públicos, né? E vão ser instituídos os outros sistemas, que são o CAPS, né? Que é o sistema de atendimento, as residências terapêuticas, e vai tentar trazer uma nova política, que é a reinserção do sujeito, né? Ou seja, só no caso... nem tem muito tempo. E muita gente não sabe sobre isso. Não sabe. Então, foi uma coisa que, quando eu percebi, que a gente até debateu em aula, que é muito importante, ela veio com essa função de mostrar essa tragédia que foi, por muito tempo, silenciada. E eu acho que foi silenciada porque, assim... eu tenho uma percepção de que dentro do nosso país, desde muito cedo, foi instaurada uma cultura de omitir a violência. Então, a violência aqui no Brasil ela é muito mascarada. A gente percebe isso pela ditadura. O filme Ainda Estou Aqui, ele trouxe essa visibilidade para violências que foram muito tempo passado o pano, foram encobertas. Sim. E, às vezes, até no coronelismo, quando você para pensar nos abusos que as pessoas faziam outras por conta do poder e por conta do voto. Então, desde muito cedo, a gente passa pano para esse tipo de coisa. A gente deixa abaixo, a gente não conversa, quando, na verdade, a gente deveria falar para que esse tipo de coisa não aconteça no futuro. Evitar esse tipo de tragédia. E também, como você falou, né, no início, como houve aquela mudança de pegar as pessoas que estavam mais marginalizadas, então essas pessoas já, historicamente, são pessoas sem voz. Sim. Então... as pessoas estão ali sofrendo e ninguém olha, a própria família abandonou,
A sociedade abandonou, o Deixadas governo abandonou, pra trás. foram realmente deixadas para trás, né? Então, e hoje a gente tem outras formas de exclusão também, né? Outras formas Tem outros né? seres que também, outras figuras, outros grupos que também são vilipendiados do mesmo modo, são objetificados do mesmo modo, né, e são vilanizados, porque acaba que a sociedade aceitava isso porque entendia que eles eram merecedores disso. Entendia que era a única forma. Tem um momento mesmo que a Daniela ela vai contar que ela queria saber quem era o culpado, porque ela queria fazer uma denúncia de quem é o culpado. E aí ela vai destacar que uma das entrevistadas, uma ex-enfermeira, vai dizer: o culpado somos todos nós. Porque a sociedade se beneficiava dessa lata de lixo humano e lucrava com isso. A igreja era quem administrava, né? A Igreja Católica na época, não querendo, claro, falar da igreja, mas falando Sim. de quem estava à frente desse processo. Os médicos, porque como diz, né, louco não tem cura, então o médico sempre vai ter um paciente, então eles se beneficiavam disso. E o Estado, então a sociedade civil, todo o sistema, o Brasil como um todo, as famílias, a comunidade local, a comunidade médica, porque até então os médicos que falavam em oposição a esse pensamento, eles eram vilanizados, como nós temos caso de um ex-psiquiatra que trabalhou lá dentro e quis fazer denúncia e ele foi cortado, né, do quadro foi demitido do quadro de funcionários. Então, assim, ou você aceitava aquilo como natural, algumas tentavam, mesmo não vendo aquilo como normal, tentavam dar o seu jeito com suas gotinhas de beija-flor, como é o caso daquela enfermeira que levava leite, né, para tentar minimizar aquela dor, aquele sofrimento. Mas a gente tem cenas assim de horror mesmo, como é o caso de certas vezes, quando ia fazer a eletroconvulsoterapia, que caía a rede de eletricidade da cidade, tão alto que era o eletrochoque. Então, assim, hoje o eletrochoque ele tem uma voltagem específica, o sujeito faz sedado, anestesiado, e naquela época era acordado, era sem nenhum tipo de anestesia, e muitas vezes a quantidade de volt é pela raiva que aquela pessoa tinha feito o administrador ou a freira que determinava passar, né? Só para esclarecer, em 2001 é que a lei foi sancionada, então nós vamos ter aí... Só que em 2001, por conta de uma série de questões, com a vinda de Foucault para aqui para o Brasil, entre outras questões, eles foram meio que se ajeitando internamente. Entendi. Então eles foram mudando algumas práticas, mas 2001 que é a lei antimanicomial, então só a partir disso é que vai realmente trazer um novo parâmetro, não só para o Colônia, mas para todo o Brasil, no que se refere aos cuidados com a pessoa com doença mental. Nossa. E Nina, se você pudesse resumir assim, em uma frase ou uma palavra, o que esse livro representou para você ali, qual seria? Teria alguma assim que representa? Quando eu li, eu sei que a abordagem do livro ela vai para muito mais no sentido de dar voz a tudo aquilo que as pessoas sofreram, mas como pessoa eu fiquei muito desapontada por uma situação tão absurda como essa ter acontecido e ter passado em branco por tanto tempo, e a gente só dar a visibilidade. E ainda é pouca, porque a gente debate em algumas escolas do livro, nós temos a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, como pessoa, eu fiquei muito chateada porque esse tipo de atrocidade foi acometida a outras pessoas só porque elas foram taxadas de diferentes. É um sentimento de revolta, né? Eu lembro que quando eu assisti, dá uma raiva, assim, um negócio assim dentro da gente. É a você catarse, fala assim, meu né? Deus do céu, Como como é que isso aconteceu, como é que isso, né, que permitiu que isso acontecesse, né? Dá realmente uma revolta. E agora vamos falar um pouquinho aqui com a Marília sobre o livro Todo Dia, a Mesma Noite, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que fala da história a história não contada da Boate Kiss, né? É uma história bastante recente, como eu falei no início, né? Eu lembro ainda do episódio quando aconteceu, foi algo assim, realmente uma tragédia, né? E por mais que seja recente, não se pode ser esquecido, né? Sim. Então, a Daniela vem trazer essa memória, essa história recente, justamente para que a gente não se esqueça e para que a gente veja aquilo que as pessoas estão passando, para que aquelas pessoas não sejam esquecidas, avós, os familiares, né? E como foi para você viver, né, essa tragédia por meio do livro, Marília? Primeiramente, bom dia, boa tarde. Eu queria agradecer você, Tayane, pelo convite,
Para mim é uma honra estar num podcast dirigido por uma pessoa tão competente como a senhora. Obrigada. Tia Mônica também, que foi quem me escolheu para estar aqui. É uma professora que eu tenho uma admiração enorme, uma inteligência de outro mundo. E a Nina, que é uma colega que eu também tenho como inspiração, que está sempre comigo desde pequenininha. Olha aí. E para falarmos do livro Todo Dia, Mesma Noite, a gente tem que começar a falar de Daniela Arbex, que é a escritora que ela consegue expressar nas palavras o olhar sensível, como foi dito anteriormente com a professora, do trauma que a tragédia causou na vida de milhares de pessoas. E a leitura, para mim, desse livro, ela me marcou muito, porque eu tenho até uma particularidade com o tema, porque quando eu era pequenininha, lá quando eu tinha uns 6 anos, lá em 2013, eu lembro perfeitamente, assim, de uma imagem de eu lá em casa, no quarto, assistindo TV, quando apareceu a notícia da Boate Kiss, da tragédia. E essa imagem, pra mim, essa memória, ela nunca foi apagada. E assim, uma memória desde pequena. Normalmente essas memórias vão sumindo. Sim. E essa memória de eu assistindo a notícia não apagou. E aí, por vários anos, às vezes eu tinha uns lapsos de memória, eu lembrava, falava, nossa, quando eu assisti aquela casa da boate. E aí foi quando a escola trouxe pra nós a leitura do livro da Daniela Arbex, que explica, né, a tragédia. E foi quando eu busquei saber mais sobre. E ela fala de uma forma sensível, de uma forma empática, de uma forma com muita compaixão. Como que a dor e o sofrimento das pessoas que vivenciaram a tragédia impactou, até mesmo nos dias atuais, que ainda impacta. Sim. E quando ela traz as causas das mortes, que foram tanto por queimaduras, tanto como asfixia e tanto como pisoteamento, ela traz também o que as famílias estavam fazendo na hora da tragédia. Não era só as vítimas, mas sim as pessoas que estavam ao redor delas. Então é uma leitura que me prendeu muito, porque eu consegui ler e sentir pelo livro a dor. Eu me coloquei no lugar do outro. Sim. Com a leitura. Então, para mim, é uma leitura muito marcante. Inclusive, eu recomendo para todos que queiram agregar no seu próprio repertório pessoal, que trata de assuntos importantíssimos, inclusive maneiras de como a gente pode não ter acontecimentos parecidos novamente na atualidade. Verdade. Exatamente. É verdade. E é isso. E qual foi o trecho, assim, você lembra algum trecho, assim, que tenha te marcado, alguma história de alguma vítima, dos familiares, alguma coisa assim que te marcou mais? Eu não tenho um trecho exatamente, eu tenho um capítulo, que é o capítulo 4, que fala de um médico que ele estava lá no hospital, atendendo diversas vítimas. E ele estava, quando ele ficou sabendo, ele estava atendendo diversas vítimas depois da tragédia, e ele ficou sabendo que o seu filho estava no grupo de pessoas da tragédia. É o Dr. Everton. Exato, Dr. Everton. E aí é quando ele se lembra, nessa angústia que ele lembra do filho, é quando ele se lembra de um dos melhores cirurgiões torácicos do país. Quando ele fala a seguinte frase: na emergência, se você pensar, a pessoa morre. Então, mesmo com aquela angústia de não saber o paradeiro do filho e com tantas pessoas em estado crítico ao seu redor, ele tinha que manter o profissionalismo, porque muitas pessoas estavam ali dependendo da excelência profissional dele, não como um pai, mas sim como um médico. Então ele teve que ficar naquela linha tênue entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E é por isso que me marcou muito, porque eu fico me imaginando como seria se eu fosse ele, como se eu estivesse na posição que ele estaria. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu estaria super preocupada com meu filho, eu tenho ali centenas de vidas que dependem de mim para continuar vivas. Então, me toca muito esse capítulo. Eu assisto ele toda vez que eu leio ele, eu arrepio. Porque, querendo ou não, é uma história que não fala apenas da dor do pai, mas sim também da angústia do médico, né? Ela traz essas duas percepções. E a Daniela, ela deixa em destaque também o impacto que causou em todos os profissionais que trabalharam nesse mutirão, de pessoas que são assistidas, inclusive até hoje, porque realmente ficaram, assim, com um trauma. Se as famílias ficaram, e lógico,
né, com um trauma muito mais profundo, esses profissionais também passaram. A cidade de Santa Maria passou por esse trauma. O Brasil, de certo modo, porque é um centro universitário. E a gente, morando numa cidade que, de certo modo, é um pequeno, mas é um centro universitário, a gente também pensa nisso. Quantas pessoas estão em Barreiras que não são de Barreiras, mas que vieram para Barreiras porque vieram em busca de uma formação acadêmica, vieram em busca, né, da sua profissionalização. E aí a gente também se põe nesse lugar, né? E tem uma parte muito forte nesse livro também, que quando ela fala assim que naquela cidade todo mundo perdeu alguém. Ou era um amigo, um filho, um conhecido, um noivo, um ex-aluno. Todos. Então a cidade inteira, né, sofreu entrou a em perda. um luto direto, né? Assim, o Brasil, de certa forma, indireta ali acompanhando aquilo tudo, mas a cidade em si foi um luto. Sim. E foi muito pesado, né? 242 pessoas. 242 pessoas Numa só noite. de uma só noite, os corpos dentro de um centro esportivo, né? Desportivo ali. Imagina, aí você fica tentando imaginar, é algo assim Imagina aterrorizante. ser família e você ir buscar o corpo do seu parente em um ginásio, as pessoas muitas vezes despidas porque estavam sendo tratadas ali na hora. É uma E aí a insalubridade gente absurda. vê também, ela também coloca isso no livro, né? Vê tanto a solidariedade, né? Que muitas Quanto o pessoas, mas também abusos, né? Pessoas querendo tirar foto para postar. Os E aí donos você vê, das meu Deus, o ser funerárias humano cobrando preços absurdos, absurdos pelos caixões. Então a gente vê, ela, ao mesmo tempo que ela se solidariza, ela não deixa a emoção fechar os olhos para aquilo que é necessário denunciar. Não só do que diz respeito, no caso, por exemplo, o Dr. Everton foi um dos primeiros a observar. Poxa, esses jovens estão entrando, falando, conversando, não tinham sinais de queimadura grave e do nada começam a ter reações e vem a óbito. Ainda que ele estivesse preocupado com o filho, ainda que ele tenha recebido a ligação desesperada da esposa e tenha dito para a esposa, acha se estiver vivo traz, que é algo que também me dói quando ele fala, porque ele tem que dizer isso para a esposa, ó, só traz, ou seja, só me dá notícia se estiver vivo. Se estiver vivo, deixa eu terminar de fazer o que eu preciso fazer. E a enfermeira ainda fala, né, doutor Everton, quer respirar? E ele, não, agora eu não posso ser pai, agora eu tenho que ser médico. E aí ele lembra do cirurgião. E a gente vai percebendo, assim, dentro da perspectiva, ela vai falar do cianeto, por conta da espuma, que não era propícia. Ela vai falar da ação leviana dos bombeiros, de liberar o alvará, ainda que não preencha os pré-requisitos. Dos funcionários... Ela mora aqui no período de funcionamento da KISS, mas quase 100% do tempo que ela estava aberta, ela tinha algum tipo de irregularidade. Né? E aí ela vai falar, por exemplo, dos funcionários que não tiveram preparo de fechar a porta para poder receber o que estava na comanda. Né? E aí a gente vai vendo uma série, assim, foi uma série de questões que foram se acumulando, né? E ela não fecha os olhos para nenhum desses detalhes, né? Ela, como diz o povo, não passa pano para ninguém. Ela tem um capítulo justamente voltado a essas questões, que é, se eu não me engano, se chama Holocausto Brasileiro, o nome do capítulo. Isso. Dos tempos modernos. Holocausto dos tempos modernos. Holocausto dos tempos modernos, isso. Ela fala da questão das politicagens, do abuso dos próprios donos de funerárias em relação ao valor dos caixões e todas essas questões que a professora falou, ela traz isso em um capítulo em específico, né, para poder, além da parte sensível, ela também trazer a visão crítica da situação, né. Eu grifei aqui uma parte que ontem eu até compartilhei que eu queria ler para vocês que estão assistindo também, e talvez quem não tenha conhecido aí a obra na íntegra. Isso. Aí fala assim, no Brasil, o incêndio correspondia ao segundo maior em número de óbitos, perdendo apenas para o Gran Circo norte-americano de Niterói, com 500 vítimas em 1961. No entanto, as características da KISS, que teve todas as suas saídas de ar vedadas, transformaria o evento em um dos maiores do mundo quando se fala em vítimas de incêndio em ambientes fechados. Nos dias que se sucederam à tragédia, a KISS seria comparada a uma ratoeira, verdadeira armadilha para jovens que jamais desconfiaram que não estavam seguros. Essa ideia da ratoeira. E ela tem essas imagens, né? Ela tem essa plasticidade verbal de conseguir fazer essas associações para a gente entender o que era essa sensação. A sensação de um rato preso para morrer. Né? Imaginar, se colocasse na posição do outro a ponto de traduzir isso em palavras. No Holocausto Brasileiro tem um trecho também que eu sempre destaco, né, que ela fala, enquanto o silêncio acobertar a indiferença, a sociedade continuará avançando em direção ao passado.
um passar de barbárie. Ou seja, os problemas irão acontecer, mas enquanto nós nos fizermos indiferentes, né, o silêncio dos bons, como diria Luther King, e a banalização, né, a indecisão entre o bem e o mal da população como um todo, como diz a Hannah Arendt. Então, a gente tem esse silenciamento, essa ideia de que eu até me preocupo, mas não me envolvo, né, que não procuro promover de algum modo, de não ter esse ativismo. A gente percebe lá em Holocausto, e aqui no Todo Dia, a Mesma Noite, a gente também percebe essa questão de ela trazer esses aspectos, né, da sociedade silenciar, né, da sociedade ainda que trazendo à tona toda a discussão. Ano passado, ano retrasado, que tivemos o julgamento final. Foi ano retrasado. Ano retrasado. 10 anos, né? Depois de 10 anos, Isso. 2023. E aí, ano passado, tentaram invalidar, ainda conseguiram em algumas instâncias o julgamento, porque eles queriam ser julgados apenas se o prefeito da época e o chefe dos bombeiros da época também fossem colocados no banco do réu. Ou seja, querendo achar, né, subterfúgios na lei para invalidar o que de fato se podia provar, que era a culpabilidade, né, dos donos, do rapaz que comprou a espuma mais barata e do vocalista que poderia ter anunciado o incêndio e evitado o pisoteamento, conseguido, né, salvar talvez um número maior de pessoas, se não todas, e que simplesmente não anunciou o incêndio, que iniciou, mas não anunciou o incêndio, né? E o incêndio da Boate Kiss, ele, depois dessa tragédia, né, acabou tendo, obviamente, algumas mudanças na legislação, né, regulamentação aí de segurança em muitas dessas casas noturnas, né? E todos os espaços, de modo geral, hoje, quando a gente entra em um comércio, um estabelecimento em que muitas pessoas circulam, a gente percebe todas as normativas, né? O hidrante sendo instalado, essas condições maiores com maior vazão de água sendo colocados, os pontos, né? O próprio extintor de incêndio sendo usado de forma mais assertiva a partir da demanda de cada espaço. A gente percebe que existem vários tipos, cada um para uma demanda específica, e as pessoas cumprindo esse protocolo, né, o Corpo de Bombeiros atuando e outras áreas também fazendo esse papel. E a gente vai percebendo que as pessoas vão tendo consciência, ainda que em proporções ainda pequenas, mas tendo consciência de que o efeito dessa tragédia... Mas por conta também dessa, de certa forma... dessa questão toda do julgamento, né, dessa demora, as famílias muitas se sentem ainda, né, obviamente injustiçadas, né, buscando ali uma forma de viver, mas sempre com isso preso ali, né, que a justiça não foi feita 100%. Na Argentina teve um caso parecido, não com a mesma quantidade de morte. Em 6 meses já havia sido feita a investigação, já tinha sido fechado o processo, havia tido o julgamento e a condenação. 6 meses. Não comparando, claro, porque as demandas da Argentina são diferenciadas do Brasil, mas o Brasil levou 10 anos para fechar o processo. Não é? E ainda assim, invalidado aí com esses recursos, que cabe, é direito, mas que acaba trazendo essa sensação de frustração, principalmente para as famílias. E a Daniela, ela se envolveu escrevendo livros, se empenhou, né, cedendo os direitos para um documentário, e tem uma série na Netflix também. Eu assisti. E a série também é muito impactante, porque o roteirista ele conseguiu extrair ainda mais esse poder, né, de catarse, esse poder de realmente... Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu sou dessas, que chora mesmo. E eu choro, nesse caso, chorei muito, porque mãe de adolescente, então eu me coloquei nessa condição. Professora, eu me vi nessa situação, né, pensando nos meus alunos, pensando nos meus filhos. Mas quando eu assisti ao documentário, eu não só chorava, eu soluçava. Porque a materialidade da imagem, do som, ela consegue nos trazer uma outra dimensão. Ainda que tenha sido feitas as adaptações, os enxugamentos, ainda que a série tenha alguns traços de ficcionalidade, que no caso da Daniela... Que é natural, né? Por se tratar de uma outra mídia, né? Isso. Mas ainda assim o impacto é severo, e a gente precisa desse impacto para que não haja o silenciamento, principalmente não haja o esquecimento, né? Com certeza. E aí eu queria perguntar para vocês duas, depois da leitura desses livros, como vocês passaram a olhar para a sociedade, para a história de forma diferente? O que isso mudou na vida de vocês? Pode começar, se quiser. Então, a senhora falou em relação das injustiças, das famílias se sentirem injustiçadas, e sabe-se que o júri, quando ele condenou os réus, os responsáveis, o júri foi invalidado por 2 tribunais, e novamente o STF veio e validou novamente o júri, a condenação do júri, e o sentimento de justiça
tem dois viés. Por quê? Porque se formos pensar que as pessoas responsáveis foram condenadas, a justiça foi feita. Mas se a gente pensar que essa justiça ela não repara os danos que a tragédia causou e, querendo ou não tem uma forma de indenizar, então a gente consegue ter uma noção da problemática da coisa. Ou seja, quando, por exemplo, a gente está nós temos dois acontecimentos, quando são coisas naturais e coisas humanas. Quando a gente está num estádio de futebol e aí um raio cai sobre algumas pessoas e causa um acidente, ali foi uma causa natural. Mas quando nós temos causas humanas, ou seja, por causa da negligência dos responsáveis do evento e dos donos da boate, uma tragédia que causou 242 mortos, então aí sim o senso de justiça faz com que nós queremos que as pessoas responsáveis sejam julgadas e na questão judicial elas foram condenadas. Mas não tem como ter uma indenização. Uma indenização, porque quando se trata de vidas, não tem volta. Uma coisa é uma indenização financeira, você deve a alguém, a justiça faz a pessoa te pagar, indenizou, perfeito. Mas quando se trata de vidas, não tem como essa indenização acontecer. Então, mesmo que a justiça, judicialmente falando, tenha sido feita, porque os réus foram julgados, condenados, as famílias, como já diz o próprio título do livro, vão vivenciar todo dia a mesma noite. Então, querendo ou não, essa noção de justiça, ela não vai ser, como se diz, solucionada. Ela vai continuar ali, porque não tem como você solucionar um sentimento, que é a dor, o sofrimento, a perda. E eu acho que esse livro, principalmente, impacta na atualidade, porque foi criada a Lei Kiss, que é uma lei justamente para prevenir futuras tragédias semelhantes à Boate Kiss aqui no Brasil, em relação à fiscalização do alvará, dos extintores, das saídas de emergência, porque sabe-se que na Boate Kiss estava tudo irregular, né? Os extintores estavam danificados, as saídas não estavam em locais adequados, a espuma utilizada no teto, inflamável, e os artefatos pirotécnicos, que os fogos de artifício, inclusive pode ter acontecido por eventos individuais separados, que naquele dia a fumaça ou o foguete disparou um pouco mais alto, ou talvez a fumaça a espuma estava um pouco descolada. Então tudo isso causou para a tragédia. E é por isso que hoje, mesmo que com algumas flexibilizações da lei, que tem sido flexibilizado um pouco mais em relação aos alvarás dos tempos para cá, é importante, porque é para evitar situações parecidas aqui no Brasil, porque é um dano irreparável. Inclusive, aqui na Macedônia do Norte, teve um incêndio numa boate chamada Pulse, que é bem foi recente. Isso, agora, esses dias, bem similar ao da Boate Kiss, que fez com que mais de 50 pessoas saíssem mortas da boate, porque por falha, negligência mesmo da organização. E fiscalização que seja efetiva, né, também, porque exatamente. A lei por si só, né? Como diria Drummond, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto, se escreve na pedra. Tem que ter a cobrança, tem que ter a atuação do cidadão, para que a eficácia venha a se mostrar na aplicação da lei. E a Daniela, quando escreveu o livro em 2018, não tinha noção do julgamento, né? Porque o julgamento não tinha acontecido. Mas essa questão da justiça, ela tem muito esses dois viés que a gente pode partir, né? Do judicial e do emocional. Não tem como reparar mais hoje em dia. Pegando um gancho do que a Marília falou, eu sinto que ao ler, a gente já leu 3 livros da Daniela. A gente leu Arrastados, a gente leu Todo Dia Mesma Noite e agora Holocausto Brasileiro. Esses 3 livros, eu sinto que eles são muito necessários, porque eles constroem na gente uma consciência social que é importante. A gente vê quanto tempo as pessoas viveram, conviveram em sociedade e deixaram para trás tanta coisa que é importante, que é necessário você ter a tolerância com o próximo, você ter a consciência de suas ações e os impactos disso. E algo que eu vejo como
a gente se refere a essas situações como tragédias, mas eu vejo como a consequência de ações de pessoas que negligenciaram. E por escolha, porque Verdade. eles tinham consciência daquilo que estavam fazendo, não foi por acaso. As pessoas que foram depositadas no colônia, elas estavam ali porque famílias, porque amigos, porque pessoas próximas colocaram elas lá. A boate só, infelizmente, teve esse acontecimento, ela pegou fogo, porque foi conivente para os bombeiros, para a prefeitura, para o dono da boate, que aquilo continuasse funcionando. Então, eu acho que Daniela, ela traz pra gente o entendimento de que, na verdade, isso não é tragédia, são consequências das nossas ações. E que é importante a gente, como cidadão, se posicionar contra isso, estar atento, ter um olhar diferente para esse tipo de coisa, para que não seja a gente no futuro, para que não sejam nossos filhos, para que isso não aconteça com ninguém, porque é desumano. E é importante a gente destacar, né? O direito fala do crime, né, do culposo, que foi sem intenção de matar, e o doloso, que foi com intenção de matar. Mas o direito também fala do dolo eventual, que é você assumir o risco de fazer mal a alguém, como, por exemplo, quando a pessoa bebe e vai dirigir. Ele assume o risco. Então, de certo modo, é o que ocorre aí. A pessoa assumiu o risco, colocou essas vidas como vidas que podiam ser contadas e substituídas. E não é o que acontece na prática, né? A gente sabe, como disse Marília, que não há uma reparação material, não há uma compensação financeira ou qualquer outro tipo de utilização ou de recurso que possa ser feito para sanar essa dor, essa ausência, né? E esse trauma que ficou. O vazio emocional vai estar sempre lá. Inclusive, a título de observação, a Daniela ela pode falar com uma certa propriedade em relação à dor, né, inclusive retratada no livro, porque ela entrevistou mais de 100 famílias para poder fazer para montar o livro em si. Então ela tem um embasamento, ela tem ali uma bagagem do que realmente, qual foi o real sentimento que as pessoas envolvidas na tragédia sentiram na época e ainda sentem até hoje, né? Então é uma escritora que, além de trazer o viés sensível, empático, solidário, e também a questão crítica, né, os fatos, ela também traz a questão da veracidade, porque ela embasa com base no mais de 100 famílias sendo entrevistadas, então diversas histórias diferentes, mas que tudo resultou, no caso, em um só sentimento, né? Eu estava ouvindo um podcast dela falando sobre o livro e ela contando que dessa questão das entrevistas com as famílias, né? Dessa questão de realmente você estar ali para escutar e não para colocar isso enquanto reportagem, apesar dela ser uma repórter, né? Ela sabe da necessidade de você ouvir com empatia, entender e não, né? Até porque um elo é criado ali, né? São pessoas. Isso. E ela fala que ela, inclusive, foi ao IML lá, porque ela disse que queria ver os corpos. E assim, eu falei, meu Deus do céu, muita coragem. Assim, Eu não teria. de vivenciar no todo a experiência. Ela quis realmente, né? Ela tem essa função. Ali. Ela tem essa função, não, ela tem essa característica. Ela tem essa característica de não só adentrar na história da pessoa, mas adentrar na vivência, não é? De adentrar na existência daqueles sujeitos. Para poder entender, para poder... Se eu não me engano, até no documentário sobre o Holocausto Brasileiro, tem um momento que ela aparece e ela fala que ela decide escrever sobre isso porque, como pessoa e como jornalista, tipo, como função dela, ela falava, não posso deixar isso passar, então eu preciso construir uma narrativa que seja verídica e que traga o peso do que aconteceu. Isso. Se eu não me engano, foi o Holocausto Brasileiro que o final da gravidez e o início da maternidade dela, ela devotou o tempo dela a isso. Enquanto as pessoas diziam, mulher vai descansar, né, vai fazer o resguardo, ela queria, porque ela tinha urgência em contar. Tinha até um médico que mandou um e-mail para ela que falava assim, eu espero que eu ainda esteja vivo quando você lançar. Mas, se não, ele deixou todas as autorizações legais. Vocês lembram dessa cena, né? Desse episódio? Ele deixou todas as autorizações legais para ela ter essa parte, né, jurídica ali alicerçada. E no livro Todo Dia à Mesma Noite, no final ela constata que tão doloroso quanto perder alguém por omissão,
na ingerência, é você depois ter que sofrer com a indiferença do outro ante a sua dor. Ela vai dizer que nada foi mais duro do que perceber a indiferença alheia, que é a dor que dói mais, né? Porque quando ela é ignorada, ou quando ela, todo mundo já perdeu um filho, todo mundo já passou por isso, porque é como se a sociedade quisesse trazer isso como um mimimi, né? Trazer isso como como se o luto tivesse validade. Tivesse dimensão e não percebesse o todo desse contexto, né? De uma cidade inteira estar primeiro velando corpos, primeiro identificando corpos, depois velando corpos, depois enterrando corpos, né? De uma cidade inteira estar marcada por uma dinâmica que, como as meninas disseram, não tem volta. Né? E a questão dos corpos também, no livro, ela retrata que os corpos foram, as pessoas, no caso, foram diminuídas a números. Então, elas não tinham identificação, além da dificuldade de identificar, mas elas eram reduzidas a números. Em um dos capítulos também, ela traz a história de uma mãe que entra em um surto psicótico, porque ao passar pelo ginásio, ver a quantidade de corpos ali cobertos, ela não consegue nem reconhecer a própria filha. Ela fica em negação, ela fica imaginando que as pessoas estão ali pegando no pé dela. Então, assim, além do trauma causado, né, na mãe, que causou, querendo ou não, essa questão psicótica mesmo, ela tem a questão da diminuição mesmo das pessoas a números, que inclusive já foi cenários de outras tragédias. E quando a gente fala que, por exemplo, um dos capítulos tem o nome Holocausto dos tempos modernos, a palavra holocausto, ela tem esse peso, né? Quando a gente fala que é um holocausto, justamente pelo fato de pessoas reduzidas a números, o local onde aconteceu a tragédia, no caso a boate, ela era um espaço pequeno, sem ter saídas adequadas, com gás, monóxido de carbono, acho que, se não me engano, e o cianeto, né? O gás cianeto. Que inclusive era o gás utilizado nos campos de concentração, exatamente. Então, assim, são referências que a gente pode ter uma certa... que ela pode fazer essas relações. Existe semelhança. Isso, como tia Mônica falou... Tia Mônica, olha... É assim mesmo, como a professora Mônica falou, que ela faz diversas referências no livro a fatos atuais e antigos, inclusive. E a questão do Holocausto é um desses, porque vários critérios vão alimentando essa ideia do Holocausto, né? Que foi algo causado, não foi um acidente, né? Teve responsáveis, teve negligência, teve omissão. Então, eu acho que é uma definição que ela traz com uma certa propriedade também, né? Pelo fato dela ter seguido em frente na busca dessa reportagem e detalhar tão fielmente no livro pra gente. E eu acho interessante, assim, tanto em Holocausto Brasileiro, quanto Todo Dia à Mesma Noite, como Cova 312, como Arrastados, o Ninho dos Urubus, que conta a história dos jovens lá no Complexo do Flamengo, ela não só fala da tragédia, da omissão, do descaso, da frieza, da falta de humanidade no trato, na condução e na causa. Ela faz questão de dizer que, ante esse cenário de caos e barbárie, existem pessoas que permanecem humanas, que permanecem empáticas. Né? No caso do Holocausto, ela fala da irmã Mercedes, que tratava aqueles meninos que já estavam ali, né, completamente tomados por toda uma animalização, que ela trata como criança, que vai ensinar a usar o vaso, que vai observar o ciclo menstrual das meninas para usar um óleo que vai amenizar o efeito da TPM, que vai fazer uma festa de aniversário. E antes de fazer a festa de aniversário do ex-paciente, que agora está numa residência terapêutica, ela primeiro começa a trabalhar a comunidade. A mente da população. A mente da população que tinha ainda essa ressalva, né? Ela chama um para trocar um gás, ela chama outro para consertar uma torneira que ela sabia consertar e que ela sabia trocar. Mas ela queria achar uma desculpa para a população entrar naquela casa e perceber aqueles humanos como humanos, de perceber aqueles seres como seres que não eram monstros e nem causa de medo ou pavor. Para quando no dia dela fazer o aniversário, temendo não aparecer ninguém, a comunidade inteira aparecer e celebrar a festa de uma criança de 50 anos, que era assim como ele se portava, né, pela condição mental. Todo dia, à mesma noite, ela celebra a força daquela capitã, da Liliane, celebra a força do Dornelles e fala que muitas vezes existe a coincidência do mal,
que é estar na hora errada, no lugar errado, acontecendo errado, mas também fala de outros aspectos. Por exemplo, o Dornelles, ele tinha participado de uma missão do Exército no Haiti. Ele conhecia as pessoas certas, ele tinha um telefone pessoal de pessoas da alta cúpula da aeronáutica e ele pôde pessoalmente dinamizar um processo que, se fosse passar pela burocracia, não teria salvado tantas vidas. Verdade. E ele vai trazer a figura do Dr. Everton, entre outros, que foram essenciais, né? No caso, eu faço minhas anotações, por exemplo, aqui, no capítulo da capitã, eu coloquei a bicha é porreta, porque ela deu voz de prisão a um agente de funerária que estava tirando foto dos corpos nus das meninas, né? Sim. Quando os funcionários da saúde começam a entrar do ginásio, começa a chorar, ela fala: você não tem direito a chorar, quem tem direito a chorar são as mães e pais dessas vítimas, você tem que me ajudar, ou você aguenta, ou você sai, mas eu preciso de alguém que agora entregue o mais rápido possível esses filhos para suas mães, esses filhos para os seus pais. Então, assim, é de uma força que a gente diz assim, meu Deus, e ela, mãe, ela, né, uma figura que acordou no meio da noite, assustada por um evento, mas que lá encontra, né, mesmo na sua dinâmica de vida, não tendo referências para aquilo, mas que usa a sua inteligência, que usa a sua expertise a favor do salvamento, a favor da melhoria, mesmo que de forma ainda rudimentar, porque ali era lidando com os corpos, né? Mas tentando ao máximo trazer um pouco de humanidade. Então eu vejo na Daniela essa necessidade de mostrar que mesmo durante o caos, mesmo durante o mais bárbaro dos eventos, ainda existe humanidade, ainda existe decência, ainda existe dignidade. E é isso que a gente tem que lembrar. Porque diante de um outro cenário que Deus o livre não venha nos acontecer, para a gente lembrar, temos que manter a sanidade, o respeito, a dignidade, temos que colocar cada um no seu lugar, como, por exemplo, os políticos que chegaram muito mais querendo fazer um espetáculo do que realmente resolvendo as questões. E aí a gente percebe que a Daniela tem essa preocupação de desespetacularizar a tragédia, a dor, de humanizar essa dor, de humanizar esses entes que participam de todo o processo. Ela conta a história de cada um antes de contar o acontecimento, como as meninas disseram, né? O que estava por trás de cada uma dessas histórias interrompidas, de cada uma dessas histórias cujo trajeto teve que ser redimensionado. Verdade. E assim, eu, como mãe, aquele capítulo que fala dos celulares tocando, né? Nossa, essa me pegou também. Eu chorei muito. Porque fala assim, 128, 200 e tantas chamadas do mãe. Perdidas. E aí ela fala que os meninos foram identificados mais rápido porque a carteira estava no bolso, né, da calça. E nós, mulheres, usamos bolsa. Eu não quero saber de você não, Siri. E nós, mulheres que usamos bolsa, foi um item rapidamente... Geralmente é uma que vai com a bolsa, põe todas as outras, põe os documentos ali dentro e a bolsa se perde. Depois. A bolsa se perde, né, no meio da confusão. E tem-se essa dificuldade. É uma forma até, que nem você comentou, da gente repensar os nossos hábitos no dia a dia. Porque... Nunca, antes de ter lido esse livro, eu tinha parado pra pensar que se acontecesse alguma coisa comigo, eu não tinha o meu documento na minha bolsa. Verdade. Ou no bolso. Ou no bolso, ou alguma coisa que identificasse quem eu sou, se precisasse. Então, tipo assim, hoje em dia eu ando com, né, uma coisa básica, mas que a gente não lembra da nossa rotina. Eu ando com meus documentos, eu ando com minhas coisas certinhas, porque se eu precisar, eu tenho ali. E além da questão da documentação, a Boate Kiss serviu de lição pra gente também pensar em alguns hábitos que a gente tem hoje em dia, na questão de que quando a gente fosse visitar essas casas de evento, a gente sempre verificar antes se tem saídas de emergência, se tem um alvará correto, se tem os extintores em funcionamento, porque acaba que a gente... também, nossa parte, negligencia esses fatores que, mesmo que na nossa visão sejam pequenos, mas que fazem toda a diferença, né? Acredito que se esses critérios tivessem sido corretamente observados, muitas vidas seriam poupadas, né? Se a gente pensasse mais, se a gente observasse mais. É aquela questão do si, né? Se a gente sempre poderia fazer mais, então por que a gente não faz? Exatamente. E se meninas, a gente for pra pensar, se deixar, a gente fica até amanhã. Deixar até semana que vem. Mas só fechando, assim, né? Por que escolher Daniela? Sempre fez essa pergunta no script, né? Mas eu ainda não pude responder aqui. Por que escolher Daniela? Né? Às vezes os meninos dizem, é punição. Não é punição. É justamente para a gente exercitar algo que em outras obras literárias ou exclusivamente literárias a gente não tem essa possibilidade.
Eu conheci Daniela já bem pouco tempo, eu trabalhando um conto do Guimarães Rosa, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, no cursinho. Comentando sobre O isso. aluno falou, porque o conto, o protagonista vai colocar a mãe e a filha, que tem doença do trato mental, no vagão de doido, que era uma parte final do comboio de trem, que ia direto para o Colônia. E aí o aluno foi e perguntou, professora, tia, né, que é o costume, a senhora conhece o livro Holocausto? Eu não conhecia o livro, eu não conhecia a estrutura. E toda vez que eu leio qualquer livro da Daniela, como os outros, eu sempre oriento, leia com a família, comente com a família. Eu lembro que uma ex-aluna, o pai era prefeito e a família tinha uma tradição política, assim, de avô, de bisavô. E ela, pai, o que é que o senhor estava fazendo quando isso aconteceu? O senhor já estava na política? E por que que isso ainda acontecia? E o que é que se dizia no Brasil acerca disso? E o pai não sabia nem o que era o Hospital Colônia, nem o que tinha acontecido. Se a gente for parar para pensar, os livros de história não trazem. Não. E por que os livros de história não trazem? Por que que a história do Brasil silencia esses contextos de tragédia, de dor, de guerra, né, de sofrimento? E aí a gente também, né, deixa aí uma necessidade de repensar esse currículo do curso de História ou da disciplina de História, porque eu, aos quase 40, fui conhecer. Vocês puderam conhecer antes, mas tem gente que vai completar 50, 100 anos que não conhece essa história. E a gente não pode deixar que parte do que é a nossa identidade, do que é a nossa história, fique aí silenciado, fique omitido. Então, quando eu me impactei, eu quis dividir isso com os meus alunos, que eu tenho isso, né? Dividir minhas leituras. Sim. Eu sempre divido minhas leituras, mas quando eles não querem. Mas eu divido. Porque eu como professora, eu quero que eles estejam inseridos nessa dinâmica. E se a gente for parar para pensar, o Enem cada vez mais tem buscado essa literatura contemporânea, né? Essa literatura atual, essa literatura que é cirúrgica, que é diversificada e que traz essa perspectiva do novo, como é o caso, um texto que é do jornalismo, mas também que é da literatura. Sim. Uma escritora que consegue, com uma obra jornalística, trazer uma estética literária e desenvolver aquilo que para a literatura é o primordial, né? A mímese, que é o registro da realidade, a catarse, que é justamente esse extravasar de emoções. Sim. E que faz a denúncia, que tem um engajamento social e que cumpre, então, de forma primorosa, aspectos que, para a gente, às vezes a gente fala, teoricamente, numa aula de literatura, e que ela consegue exemplificar para nós de forma tão concreta, de forma tão intensa, esses conceitos que a gente trabalha na aula de literatura. Muito bom, maravilha. Gente, eu quero agradecer, já estamos chegando aí ao finalzinho. Assim, realmente, a Daniela... Vocês já leram 3 livros, né? Você falou que vocês já leram 3 livros lá, então eu quero parabenizar a Mônica por ter dado a oportunidade dos alunos conhecerem esse tipo de literatura. Me dado também, porque eu também não tinha lido ainda, já tinha assistido os documentários, mas não tinha lido ainda, e foi uma grata surpresa. Com certeza lerei outros livros. E deixo também de dica, né, para você que está aí, você que ainda não leu os livros da Daniela Bex, procure aí no Google, dá um Google aí que você vai encontrar os livros, os documentários, tudo mais sobre ela. E busque também mais sobre esse estilo, né, de livro-reportagem. Acredito que deva ter também outros. Tem a Eliana Brum, que é precursora, inclusive uma espécie de mentora de Daniela. Um dos livros, eu acho que é o Holocausto Brasileiro, quem prefacia é a Eliana. Eliane Brum. Eliane Brum. Hoje, a agenda dela é basicamente voltada para a questão ambiental. Inclusive, ela se mudou para a Amazônia, para a floresta, né, para o Amazonas, para o estado do Amazonas, para tratar exclusivamente dessas questões. Mas tem um livro dela que eu acho fascinante, porque a gente vive num país gigante e muitas vezes a gente fica limitado a certos contextos, e chama O Olho da Rua. É um livro-reportagem com 10 reportagens que vai trazer temas diversos sobre pessoas no Brasil, como se ela viajasse pelo Brasil, conhecesse pessoas, retratasse essas histórias. O primeiro capítulo, por exemplo, fala das parteiras, uma figura que, de fato, deu origem à vida no Brasil e que hoje, né, tem sido muitas vezes colocado como um objeto obsoleto, mas que tem essas histórias para contar. E ela, como a Daniela, ela gosta de ficar de canto e colocar a pessoa para falar. Ela dá o protagonismo para o sujeito. E isso é muito importante também, porque ela entende, né, essa ideia do que é lugar de fala, que é de respeitar esse lugar de fala, de valorizar essa diversidade, porque ainda que eu saiba e que eu domine a norma culta de forma mais precisa e cirúrgica que o outro, nunca eu vou ter a habilidade de contar o que ele viveu. Sim. E nunca eu vou poder substituir, né, esse momento de fala que o outro tem. Eliane Brum, ela tem temáticas ligadas ao meio ambiente, mas o Olho da Rua,
ele é bem, assim, dinâmico para falar conosco de diversas questões ligadas ao Brasil. Pronto, então já fica aí essas 2 dicas aí para vocês procurarem, para vocês lerem, né? E quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Por vocês terem tirado esse tempinho para a gente poder conversar sobre esse livro. Eu gostei demais da conversa, gostei demais de ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, esses assuntos tão importantes e muitas vezes esquecidos que a gente não fala com frequência, né? Então agradeço mais uma vez ao Colégio de Curso Gauss por estar patrocinando aqui o nosso podcast, por acreditar nesse poder transformador dos livros e da leitura. E nós estamos aqui sempre de 15 em 15 dias, então esse episódio, daqui a 15 dias você pode vir aqui que você vai encontrar muito mais. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, tem também no Spotify. Então aproveita, curte também esse episódio, porque quando você curte, o YouTube entende que mais pessoas vão gostar desse conteúdo. Eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não conhece essas histórias e que podem vir aqui assistir e falar, nossa, eu não conhecia isso e quero conhecer mais. Então eu te peço que você curta e compartilhe com mais pessoas. E é isso, até o próximo. Até o próximo. Valeu, meninas! Valeu.